Boa tarde a todos. Como é do conhecimento de todos vocês, né, o Guaianazes já não é mais técnico do Operário. E hoje nós estamos apresentando o nosso novo técnico, que é o Bruno Pivetti. Então, muitos podem questionar e perguntar, mas por que Bruno Pivetti? Foi o cara mais barato que vocês acharam no mercado? Foi o cara que estava disponível? Então as pessoas precisam entender um pouco, né? Porque ficam falando algumas coisas nas redes sociais, né? E tem algumas pessoas que nem conhecem o trabalho dele e ficam falando coisas que não são a realidade. Então, por que Bruno Pivetti? Porque nós estamos dando continuidade num trabalho que o Guaianazes começou aqui dentro do Operário. Então, hoje nós praticamente vamos ficar com uma base de um time, né, que vem num processo junto com o Guaianazes. Então, o objetivo era trazer um técnico que mais ou menos, né, se não fosse igual, pelo menos, que tivesse mais ou menos a ideia, a metodologia e o trabalho que o Guaianazes tem. Então, por isso que nós optamos pelo Bruno Pivetti. Então, não é por valores, não é por outra coisa, não é por nada, não porque ele estava disponível, não estava disponível, ou se ele atuou 3 ou 4 jogos em algum outro time. Para nós, isso não tem nada, não tem relevância nenhuma. O que tem é que, de agora para frente, a gente quer que ele faça dar continuidade ao trabalho que o Guaianazes vinha fazendo. Então, Bruno, seja bem-vindo. Eu sei que ser técnico de futebol não é fácil, você vai ser xingado, tua mãe também, como eu também sou xingado, principalmente quando o time não ganha. Mas nós precisamos dar tranquilidade, né, principalmente eu como presidente, para que você possa fazer um bom trabalho no Operário. E espero que realmente você possa desenvolver e gerar frutos aqui, né? Não estamos te cobrando título nenhum, mas estamos cobrando sim trabalho, seriedade e honestidade. Isso é básico, né? Eu acho que uma pessoa que vem para trabalhar, o básico é isso, né? Então, seja muito bem-vindo e espero que você possa gerar muitos frutos para nós e para toda essa torcida operariana aí. Boa tarde a todos. Complementando o que o Álvaro falou ali sobre o Pivetti, a gente optou por a linha que o Operário está vindo há vários tempos, que é um treinador jovem, um cara estudioso do futebol, trabalhador, para dar a sequência, que nós já estamos aqui há vários tempos fazendo isso, e o perfil de que gosta de ficar com a bola. Então, não adianta nós fazer uma mudança drástica e trazer um estilo de jogo totalmente diferente do que nós fazemos hoje, que não ia dar certo. Ia muito tempo para adaptação. Então, seja bem-vindo, Pivetti. Estaremos sempre ao teu lado aí para que você precisar. Dentro do alcance das condições do Operário, nós vamos procurar te atender em tudo. Seja bem-vindo e muito sucesso para você. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar falando como treinador do Operário. Queria aqui publicamente agradecer a confiança do presidente Álvaro, do Júnior, que desde o começo, acho que nós tivemos aí uma troca de ideia que combinou muito, né, com aquilo que eu penso de futebol, com aquilo que eu penso sobre a minha carreira. Acredito muito em projetos de longo prazo, já consegui constituir trabalhos sólidos visando o longo prazo e também já fui vítima dessa cultura imediatista que está enraizada no futebol brasileiro, ao meu ver, infelizmente. E eu sempre busco projetos consistentes, sólidos, para que eu possa ter uma longevidade e criar ali um trabalho com início, com desenvolvimento, com meio e com fim, né? Eu acredito muito em ciclos de trabalho. Já participei de ciclos vitoriosos, em que eu tive propostas de saída e optei por não sair, para dar continuidade ao trabalho. E eu venho aqui ao Operário, principalmente pelo nível de organização que o clube vem demonstrando, né, ao longo dos anos. E essa longevidade dos treinadores nos chama a atenção, porque os treinadores brasileiros tenho contato com muitas amizades no futebol, e todos nós estamos querendo a máxima longevidade para que a gente possa desenvolver da melhor maneira o nosso trabalho. Queria também enaltecer o trabalho que o Guaianazes fez à frente do Operário nesses 2 anos. Um trabalho muito consistente, não à toa o clube teve aí
uma das suas melhores temporadas, né, dentro da sua história centenária. Então, enaltecer o Guanais, mas é claro que a gente sabe que o treinador não faz nada sozinho. Se o Operário conquistou o que conquistou esse ano, também é devido e é um mérito dos jogadores, da comissão técnica permanente, que conta com profissionais de extrema competência. Então, acredito que essa continuidade no trabalho vai gerar bons frutos para o Operário. Trabalho não vai faltar, é que o presidente, o Júnior, já mencionaram. A gente não pode prometer o resultado, mas nós vamos trabalhar muito e vamos prometer muito trabalho para alcançar os resultados que o clube merece, que a torcida merece, por ser uma torcida apaixonada, um clube muito identificado com a cidade. Então, nós vamos buscar, desde o primeiro dia, representar o torcedor da melhor forma dentro de campo, né? Eu acredito que vão vir determinadas questões aí sobre o modelo de jogo. Acredito muito no modelo de jogo que o Operário está praticando, mas o torcedor tem que se sentir representado dentro de campo. Nós temos que fazer as adaptações necessárias para que o torcedor tenha o prazer de vir assistir um jogo do Operário, independente do resultado, que ele se sinta representado em termos de luta, de comprometimento, e é esse o nosso objetivo principal aqui, gerar alegria, continuar gerando alegria à cidade de uma maneira geral e representar bem todos os seus torcedores. Alguns trabalhos já vão ser continuados no ano que vem, mas pegou um projeto quase do zero. Quais metas você tem para o ano, comandando o Operário, metas coletivas e individuais? Boa tarde, um prazer falar contigo, para todos os ouvintes. A nossa meta é sempre fazer o melhor dia a dia. A gente sabe que já tem um desafio grande no Campeonato Paranaense. Já estabelecemos o nosso planejamento em termos de pré-temporada. E é digno de nota que nós teremos aí, pelo menos no mês de janeiro, fevereiro, jogos sucessivos de domingo, quarta, domingo. Então, nós precisamos utilizar da melhor forma possível o tempo, principalmente as unidades de treinamento, para oferecer a continuidade do que vinha se fazendo e também a integração de contratações pontuais que nós vamos necessitar devido à saída de alguns jogadores, a chegada de outros. Nós sabemos que o tempo é curto, vamos procurar otimizar da melhor maneira, por isso que a gente já estabeleceu o planejamento da pré-temporada para que o Operário seja competitivo em todas as competições que vai disputar. De se lembrar que nós temos o calendário cheio, queremos fazer um grande campeonato paranaense, um campeonato muito importante, tendo em vista principalmente a vaga da Copa do Brasil, né? Temos a Copa do Brasil e a necessidade de ir avançando as fases, porque a gente sabe a importância em termos orçamentários, principalmente que a Copa do Brasil tem em relação a qualquer clube brasileiro que participa, né, desse campeonato. E depois a Série B, que a gente sabe que vai ser uma das séries B aí mais competitivas da história, né? Talvez tenhamos aí a queda de grandes equipes, né, para a Série B. Vai ser um desafio importante, por isso que nós temos que nos preparar bem, sermos assertivos no mercado, né? Já estou participando aí do processo de contratações pontuais para a equipe. Eu não gosto de personificar nenhuma decisão, eu sou mais um funcionário do Operário. É claro que tenho a minha importância, a minha relevância, qualquer tomada de decisão minha, a responsabilidade é minha, né? E eu vou trazer para mim. Agora, para se tomar a decisão, eu preciso ouvir todo mundo e não personificar, principalmente em termos de contratação, né? Nós ouvimos todo mundo para atenuar a margem de erro. A gente sabe que no futebol, o futebol é muito dinâmico, então, às vezes, a gente erra querendo acertar e tomamos todos os cuidados para errar o mínimo possível, mas o nosso objetivo sempre é atenuar ao máximo a margem de erro para servir bem o Operário. Boa tarde, Pivete, presidente Álvaro, Júnior, Cícero Goitacás, Rádio Lagoa Dourada. Vocês comentaram sobre o seu estilo sustentar muito do que veio do trabalho anterior do Rafael Guanais. Eu queria que você falasse mais sobre isso mesmo, para a gente conhecer melhor o que o Bruno Pivete entende do futebol, é mais adepto à posse de bola, ao futebol propositivo, ofensivo, porque o Operário, ao longo do ano, independente se enfrentou adversários que estavam à frente ou atrás na tabela, manteve o estilo ofensivo, enfrentou de igual para igual. E queria saber de ti se é esse mesmo esquema, essa mesma proposta que você gosta de trabalhar, que sente a vontade de trabalhar, e claro, se na tua visão o teu estilo conversa
com as características do elenco atual do Operário. Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida nenhuma, né? Começando aí por essa afirmação que você fez no final da sua pergunta, eu acredito que esse foi um dos motivos da minha contratação, né? Porque o clube entendia que iria manter uma base em termos de jogadores, então foi buscar ao mercado um treinador que exercesse um modelo de jogo que conversasse com as características dos jogadores que aqui estão, né? Eu já substituí o Guanais algumas vezes aí ao longo da minha carreira, como ele também já me substituiu. Então eu tenho bastante conhecimento sobre as suas ideias de jogo, acho uma ideia de jogo extremamente interessante. É claro que nós vamos receber novos jogadores, são outras características também, e eu tenho que me adaptar da melhor maneira possível às minhas ideias para que a gente possa ter uma convergência em relação àquilo que o clube espera, aquilo que a torcida espera e, principalmente, aquilo que as características dos jogadores pedem, né? Então, eu vou procurar fazer um modelo de jogo consistente. Eu não acredito em rótulos no futebol. Eu acredito que a equipe precisa estar muito bem preparada em todos os momentos que o jogo pressupõe. É claro que, predominantemente, nós queremos ter a bola, nós queremos valorizar a posse de bola, mas eu não acredito na posse de bola pura e simplesmente pela posse. Acredito numa posse com o objetivo de poder atacar o adversário, de ter essa agressividade ofensiva, de, quando o jogo pedir uma verticalidade, a gente também ser capaz de verticalizar o jogo, chegar rápido na meta do adversário. Então, eu vou procurar, dentro da pré-temporada, preparar a equipe da melhor maneira para que a gente possa estar ali extremamente, para que nós possamos ser extremamente competentes em todos os momentos do jogo. Da mesma forma, a questão defensiva, né? Acredito que a equipe precisa estar muito bem preparada para defender em bloco alto, para pressionar o adversário, se precisar ter um bloco médio consistente e também saber defender em bloco baixo, porque às vezes, por mais que a gente queira o controle do jogo, nós não podemos esquecer que tem adversário do outro lado. E às vezes o adversário vai nos impor certas dificuldades que nós vamos ter que saber defender bem, né? Eu acredito que o alto nível do futebol hoje pede isso, né? Nós não podemos esquecer das transições, como nós vamos ter um apego pela posse de bola. No momento da perda, eu sou muito adepto da pressão pós-perda, da gente poder recuperar essa bola no menor tempo possível, né? Com muita agressividade na pressão. E também no momento da recuperação da bola, eu acredito que se nós temos oportunidade de jogar para frente, nós não podemos negociar e jogar para trás ou dar o passe para o lado, porque se tem uma vantagem e tem uma possibilidade da gente executar o gol, a gente não pode titubear nesse sentido. Então, a primeira opção vai ser olhar o jogo de frente, vai ser fazer esse passe de frente. Agora, se não for possível, nós não vamos expor a bola ao adversário. A gente tira essa bola da zona de pressão para poder começar ali o processo de construção ofensiva. E terminando, né, eu acredito muito, e não sou eu que estou falando, é o futebol que pede isso, nós precisamos ser e vamos ser extremamente consistentes nas bolas paradas, tanto nas bolas paradas ofensivas, como também nas bolas paradas defensivas, porque esse quesito está decidindo partidas atualmente. A gente sabe a pressão que as equipes brasileiras enfrentam devido ao calendário, e às vezes esse é um recurso fundamental para que a gente possa conquistar os resultados e para que a gente possa ser o mais competitivo possível. Boa tarde, Bruno. Boa tarde também ao presidente Álvaro Júnior. Você acabou de falar do calendário. E justamente nessa questão, o presidente falou na entrevista recente lá na nossa rádio, sobre essa chegada, inclusive eu não me apresentei, né, em Convagas da Rádio MZ, mas essa questão do calendário, o Álvaro falou que foram 40 dias de trabalho antes da saída do Guanais e o fim do campeonato, e o Paranaense de 2025 começa mais cedo que o padrão, né? Queria que você falasse como foi esse trabalho de preparação, início para a próxima temporada, com esse calendário que em 2025 vai ser ainda mais apertado do que o normal. Então, como você bem mencionou, isso já nos colocou uma certa pressão, né? Porque foi antecipada a data de estreia do Paranaense. É claro que o clube tem o seu mérito, a sua competência, os jogadores, o Guanais, a comissão da casa, o Guanais e sua comissão e a comissão permanente da casa têm méritos totais na grande temporada que foi feita em 2024. Mas se a gente puxar o processo preparatório para essa pré-temporada, para essa temporada de 2024, a equipe teve meses ali de preparação com o final do campeonato que tinha disputado ali, né, em 2023,
e conseguiu se preparar bem e colheu os frutos nesse ano. Esse processo de preparação, nós vamos ter um período mais curto de trabalho. É por isso que a gente precisa ser cirúrgico e aproveitar da melhor maneira possível os treinamentos, né, para que a gente possa solidificar todas as nossas ideias, adaptar as ideias segundo as características dos jogadores, para que a gente já possa começar no dia 12 com o máximo nível competitivo possível. A gente sabe que isso nem sempre é possível, né, mas também não adianta pedir a paciência de ninguém aqui. A gente precisa trabalhar, achar soluções para que a gente possa começar já em alto nível no dia 12 de janeiro, né? Boa tarde, presidente, diretor Júnior. Bruno Pivetti, seja bem-vindo a Ponta Grossa. Sou Joel, da Rádio Clube Ponta Grossense. É o seguinte, eu já observando, né, o seu discurso, aliás, a sua formação, muito interessante, as suas palavras muito bem colocadas, o que eu gostaria de saber é um pouco mais. O momento é de nós conhecermos o novo comandante técnico do Operário Ferroviário. Gostaríamos que você falasse um pouquinho das equipes que você treinou, de onde você colocou a sua ideia mais propriamente dito, né? Porque tem equipes que você não consegue, devido à característica do jogador, aquela coisa toda. Quer dizer, o cara chega, troca o pneu com o carro andando. Aqui não, aqui você vai começar um trabalho no começo do ano, apesar de ter uma certa estrutura já, muitos jogadores saíram e muitos jogadores estão chegando para esse trabalho. Falar um pouquinho da sua carreira, onde você colocou o seu trabalho, né, com mais efetividade, e também desses jogadores que hoje vão fazer parte do plantel do Operário, se você conhece, enfim, das suas características. Boa tarde, Joel, é um prazer falar contigo. Então, Joel, eu começo, apesar de ser considerado um treinador jovem, né, mas eu já tenho 40 anos, então toda vez que o pessoal fala, o treinador jovem, jovem com 40 anos, tomara que eu continue, né? Continue sempre jovem. Os treinadores têm 80. Então... Nós estamos ficando velhos. Exatamente. Mas eu tenho uma rodagem interessante, né? Eu comecei a minha carreira no projeto do Pão de Açúcar, que depois se tornou Audax, e lá eu tive a felicidade de ser auxiliar de grandes treinadores, né? Como o Fernando Diniz, o Antônio Carlos Zago. E eu costumo dizer que o treinador, e também pegando até uma palavra do Guardiola, é um grande ladrão de ideias, né? Você vai roubando as ideias, entre aspas, de quem você trabalha para ir constituindo a sua ideia própria, né? Então, consegui aprender muito nesse período, lá no começo da minha carreira. Depois, fui para o Atlético Paranaense, trabalhar inicialmente nas divisões de base. Fui o treinador do Sub-20 do Atlético Paranaense em 2015. Em 2016, eu subo para o profissional como assistente da casa, e ali começou praticamente um processo de parceria profissional entre a minha pessoa e do Paulo Autuori. Então, trabalhamos juntos na temporada 2016 no Atlético, 2017. Foi um profissional que aprendi demais, né? A gente produziu muito conhecimento junto e conseguimos conquistar grandes coisas no Atlético Paranaense. Depois disso, passo pela Ferroviária, ainda no cargo de assistente, e o Paulo Autuori me convida para ir para o Ludogorets, na Bulgária. Fiquei lá 1 ano, né? Ele como o principal manager e eu como assistente técnico e também como coordenador das categorias de base. Foi uma experiência internacional bem marcante na minha carreira. E depois eu retorno ao Brasil e começo a minha carreira como treinador principal no Vitória, né? Tive a felicidade de ser auxiliar do Geninho e do professor Carlos Amadeu, lá no Vitória. E depois, com a pandemia, eu fui efetivado no cargo de treinador, que eu já exercia porque sempre tive muita autonomia dos treinadores que eu trabalhei, né? Mas tive uma grande escola em termos de formação, como você bem salientou, na questão teórica, mas também na questão prática eu tive a felicidade de conviver com grandes treinadores e adquirir muito conhecimento por essa convivência, né? Depois, no Vitória, eu fui para o Tombense, até o Guanais me substitui, depois no Tombense. A gente fez uma temporada muito boa em 2021, e aí chamou a atenção do CSA, vou para o CSA e me consagro ali campeão alagoano, foi o último título que o CSA conquistou. E depois entrei nessa ciranda, né? Do CSA eu vou para o Vila Nova, de Minas Gerais.
Depois do Vila assumiu o Goiás, que tinha uma grande equipe, estava tudo indo bem, aí por um desentendimento ali em nível de diretoria eu saí do Goiás e retorno para o Tombense. O Tombense na época estava numa situação muito difícil na Série B e a gente conseguiu resgatar o clube, terminou ali o primeiro turno em quinto e livrou do rebaixamento de maneira tranquila. Tínhamos a questão logística contra, né, mas foi um trabalho assim, bem consistente. E esse trabalho eu recebi diversas sondagens, diversas propostas e resolvi não sair para poder terminar ali o meu trabalho. Depois o Tombense, Chapecoense, aí rodei bastante e estou muito acostumado com as diferentes culturas que compõem o futebol brasileiro. A gente sabe que cada lugar tem a sua particularidade, é por isso que eu tenho uma facilidade muito grande de adaptação, a vida me impôs isso. Como eu salientei lá no começo, busco muito projetos consistentes, de longo prazo, mas, infelizmente, o futebol brasileiro isso está cada vez mais escasso. Talvez isso explique muitas situações negativas do nosso futebol. E vi aqui no Operário, fiquei lisonjeado com o convite, e vi aqui no Operário uma possibilidade de exercer esse trabalho em longo prazo, que tenha começo, meio e fim, para que tanto o clube colha os frutos que merece, né, como eu também na minha carreira tenha a oportunidade aí de colocar as minhas ideias em prática de uma maneira mais consistente. Boa tarde, Bruno, presidente Álvaro, Júnior. Bruno, você já teve tempo de avaliar os últimos jogos do time e quais características mais chamaram a atenção? Sim, eu avaliei muito, né, os últimos jogos, assim como eu assisto muitos jogos na minha vida, né, tenho conhecimento da maior parte dos plantéis desse mercado que eu venho praticando há algum tempo, que é de Série B, e o Operário fez uma grande campanha, principalmente nos últimos jogos, com um modelo de jogo muito consistente, né, e uma qualidade individual significativa em termos de Série B, conseguiu valorizar muitos jogadores que aqui estavam, né? E o clube também conseguiu tirar proveito dessa situação, exercendo aí uma grande temporada. Eu aprecio muito a questão da posse de bola do Operário, são jogadores que gostam de ficar com a bola, e eu particularmente valorizo muito isso, né? Esse apreço à posse. É claro que eu também tenho as minhas particularidades, que eu vou adaptando no dia a dia. Gosto da posse de bola, sim, de controlar o jogo por meio da posse, mas também nunca esquecendo da verticalidade, né, da gente conseguir jogar para frente e transferir a posse de bola ali da saída de bola, da primeira fase de construção para a segunda e para o terço final da forma mais efetiva possível, né? Acredito muito na agressividade, principalmente na perda da posse de bola, e o Operário vinha demonstrando isso. Acredito na marcação que estava sendo praticada no Operário, que é uma marcação zonal, mas com muita agressividade na pressão ao portador da bola adversário. Então, são ideias convergentes que, claro, que vão ser adaptadas com algumas particularidades minhas, vão ser adaptadas também às características dos jogadores que aqui estão e dos que virão, né, compor o nosso grupo, para que a gente possa ser competitivo desde do primeiro jogo, do jogo de estreia, que vai ser no dia 12 no Campeonato Paranaense.